E queria ouvir o Alexandre. O Alexandre tem a experiência do xerife de mercado. O Alexandre praticamente nasceu dentro da repartição. É um camarada que conseguiu, com um sucesso reconhecido, fortalecer os instrumentos negociais, em especial o termo de compromisso, que está sendo praticado pela CVM há 20 anos, com transparência, os termos publicados na página, com muita segurança, e agora a possibilidade também de assinar os acordos de leniência. Você, Alexandre, como superintendente, e a autoridade que assinará os acordos de leniência, que aprendizado é possível tirar desse processo todo e como é que a CVM está se preparando para esse novo momento, por favor? Eu só queria dizer que eu sou testemunha de que é um duríssimo negociador. Obrigado, ministro Waldir, doutor Valfredo, amigo. E queria cumprimentar o ministro Carreiro, o ministro Wagner, e aí estendo aos demais amigos e colegas, vários deles aqui. Estamos a falar, básica e essencialmente, de cooperação. Já tem, com a CVM e comigo em específico, regimes de cooperação. Tenho aqui a mesa CAD, CVM, instituições com convênios e atuações conjuntas, como, por exemplo, recentemente, se forem verificar, em março desse ano, o desfecho de uma análise feita envolvendo uma entidade administradora de mercado regulamentado que tinha uma questão que acionava a jurisdição do CAD e também da CVM, vão perceber ali um desfecho em que há comunicados mutuamente divulgados, em que uma instituição faz referência à outra e ao trabalho conjunto que ali se delineou. E isso é a tônica da CVM, está no DNA da CVM. Agradeço aí o carinho do ministro Waldir. De fato, eu iniciei lá como estagiário em 92, exerci 7 funções lá. No primeiro ciclo, ainda 2 cargos em comissão decorrente do estágio. Saí em 95, 96. Nesse período, inclusive, cheguei depois de um certo tempo, atuar na Bolsa do Rio ainda então, e voltei no concurso de advogado da CVM de 97. De lá para cá, tenho exercido a função, a partir de 2000, chefia na Procuradoria. Agradeço também o carinho aqui do amigo e parceiro Isaac, de diversas batalhas, por falar em cooperação. Como disse ele, em diferentes funções, né? Ele, inclusive, também como procurador-geral lá, eu como procurador-chefe na Procuradoria da CVM, mas, sempre frisando, é um trabalho de equipe. Isso está no DNA da instituição. As pessoas lá, realmente, elas ingressam num ambiente que já tem isso na sua atmosfera e de fato, colaboram muito para que isso ocorra. E, nesse sentido, quer dizer, embora eu tenha que fazer aqui o clássico disclaimer de que não falarei vinculando necessariamente a CVM, como eu também ocupo o cargo efetivo de procurador federal, embora há 6 anos nessa atuação como superintendente-geral, menos ainda a Advocacia-Geral da União, no que aqui direi. Mas, na verdade, claro, vou procurar passar, em grande medida, o que me parece ser hoje a nossa visão e o que temos a fazer institucionalmente quanto a essa matéria e temas correlatos a partir de experiências e falas aqui realmente muito interessantes. Quer dizer, o meu querido amigo Marcelo, por exemplo, nos provocando, trazendo a jurisprudência. Marcelo, que tem, além das diversas iniciativas, teve uma ótima de convidar vários de nós a irmos lá para interagirmos com auditores naquele momento, enquanto secretário, quer dizer, para falarmos sobre as perspectivas do Estado em várias das suas atuações. Marcelo, que também tem lá uma atuação acadêmica, que tem contado também com as nossas contribuições, que é muito focada no explanar e expor o mais possível a respeito desses temas, junto a quem, de fato, tem genuíno interesse nele. Eu queria, basicamente, começar dizendo o seguinte: a CVM ela é muito associada àquilo que se vê, por exemplo, no ambiente da SEC, da Securities and Exchange Commission, a CVM estadunidense, no que se refere à matéria da corrupção, prevenção e combate à corrupção. E penso que é sempre interessante, num debate como esse, a gente fazer um esclarecimento central. A SEC tem, na sua atribuição expressa, especificamente, a supervisão e enforcement em relação à corrupção transnacional, em diversos casos, inclusive com uma atuação dela própria e coordenada com o DOJ, algo que não ocorre da mesma forma aqui no Brasil. Em termos de mandato e de estrutura e arcabouço jurídico, não é essa a feição de atuação da CVM em relação à matéria. Não significa dizer que a CVM não tenha, e, de fato, ela tem papéis a exercer, em alguns casos, inclusive, no ambiente de coordenação, como, por exemplo, a ENCLA, né? Eu atuo lá no Gabinete de Gestão Integrada, com vários colegas. O próprio presidente da CVM tem atuação no âmbito da ENCLA. Temos
lá na Superintendência Geral, desde 2015, criamos um núcleo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e a financiamento do terrorismo, e a pessoa responsável pelo núcleo, Marcos Vinícius, um colega que atua, inclusive, no ambiente da ENCLA muito fortemente, ele fica vinculado já junto a mim, do ponto de vista, inclusive, da evidenciação da importância que a CVM dá para essas temáticas, mas é importante dizer que ela tem essa ligação com o assunto, em grande medida também no ambiente de cooperação. Ela tem, claro, a perspectiva do que esta lei traz para as entidades públicas, no que se refere ao seu espectro específico, mas, em relação a agentes regulados pela CVM, não raro isso gera algum ruído, né? Quando, por exemplo, um atuar deles, uma pessoa jurídica, por exemplo, vem a envolver potencial corrupção, a expectativa, muitas vezes, junto à CVM, é uma expectativa que, eventualmente, mira no que, na ambiência da SEC, se tem a fazer. E não é exatamente essa a expectativa adequada. Quer dizer, nós temos com a SEC a relação, né, desde a origem, de proximidade, de parceria, temos memorandos de entendimento, somos subscritores do memorando multilateral da Organização Internacional das Comissões de Valores, a IOSCO, CVM desde 2009, no que se refere ao enforcement, etc., e a gente coopera bastante, mas, efetivamente, se uma pessoa jurídica, por exemplo, companhia aberta, ela tem um detectar qualquer relacionado com corrupção, a supervisão e o enforcement da CVM em relação a isso não será no que se refere à corrupção em si, se for junto a outras instituições, por exemplo, em ambiente regulado, ou mesmo fora do Brasil, o que for. O que haverá aí é uma perquisição pela CVM, já que o factual, de fato, na sua jurisdição, não é algo indiferente, sobre, por exemplo, regime fiduciário dos administradores, né, sobre, por exemplo, poder-função de controlador, se o controle for controle concentrado, em que nível o poder-função do artigo 116 da Lei 6404/76, como sabemos, aqueles deveres todos, inclusive com a comunidade, por parte de quem ostenta esse poder-função. Se houve ali alguma vulneração, podemos ter também repercussões de natureza contábil em relação àquilo que cabe à CVM tutelar, ou mesmo contábil / informacional mais em gênero. Então, esse é um esclarecimento importante. E, nesse sentido, sobre esse prisma, eu queria ponderar o seguinte. A CVM, e aí, doutor Daiello, eu queria dizer o seguinte, ela já tem muito claro, e já há bastante tempo, que não dá, como disse e lembrou aqui o doutor Marcelo, para atuar sozinho. Eu brinco muito, o ser humano que pretenda, de fato, fazer algo de relevo e de importância, é muito difícil conceber, para mim, até nas relações do dia a dia, as de ordem pessoal, que ele consiga efetivamente atingir o objetivo na sua máxima potencialidade, dada a falibilidade humana, fazendo aquilo isoladamente. Parece uma coisa filosófica, apenas principiológica, mas não é só isso, não. A CVM tem, por exemplo, desde 2006, ela tem um relacionamento aprofundado com o Ministério Público Federal, que já, em março de 2007, gerou no Brasil as primeiras medidas cautelares movidas contra possíveis insiders, e essas cautelares, na verdade, geraram ali, pela primeira vez no Brasil, medidas de constrição, efetivamente bloqueios que nós obtivemos. Isso foi seguido de ação civil pública, movida conjuntamente pelas instituições, passou a ser uma tônica, reuniões ordinárias e extraordinárias de coordenação e intercâmbio de informações. Nós temos, de lá para cá, não só ações civis públicas, mas ações penais em que a gente tem atuação, em alguns casos, inclusive começando com a própria Polícia Federal, temos acordo de cooperação com a Polícia Federal desde 2010, termo de cooperação com o Ministério Público Federal a partir de maio de 2008, mas já para coroar uma relação que vinha se aprofundando. Antes daquele período que mencionei, existia uma relação, era uma relação positiva, mas ali a gente começou a se estruturar mais como Estado para trabalharmos melhor em relação a tudo que era interesse comum. E, de lá para cá, nós temos, por exemplo, 6 termos de compromisso e de ajustamento de conduta, encerrando de uma só vez a perspectiva naquele factual que envolva administrativo, sancionador e tutela civil coletiva. Temos uma lei específica em relação à tutela do mercado de capitais, relacionada com a ação civil pública, a Lei 7.913, que prevê uma tutela voltada a investidores ou titulares de valores imobiliários, e nós temos exercido isso em conjunto com o Ministério Público Federal, com bastante êxito. Chegamos a esses 6 termos de compromisso de ajustamento de conduta, havendo, inclusive, termo com mais de um administrado,
Temos, por exemplo, a primeira sentença penal condenatória no Brasil por insider trading, fruto do trabalho conjunto, em que a CVM atuou como assistente de acusação e, desde a origem, de forma coordenada com o Ministério Público Federal, sentença de 2011. Temos também, em 2016, a primeira sentença penal condenatória por manipulação do mercado de capitais, fruto de trabalho conjunto e atuação conjunta em juízo das duas instituições, também a CVM como assistente de acusação. E aqui, importante dizer, inicia-se esse trabalho com a Polícia Federal, e eu ligo para um colega aqui no combate ao crime organizado em São Paulo ainda, a questão foi para o Sul, e digo para ele, você está agora aí com acesso à internet? E aí ele falou, sim, então vamos comigo aqui. E aí eu falei, está vendo essa denúncia anônima? Você e eu sabemos que ela não presta para nada por si, mas você também e eu sabemos, e à luz, inclusive, da orientação do Supremo Tribunal Federal, que nós dois temos o dever de analisar o que aí está, e, se for verossímil, após a atuação por meios próprios, provavelmente, desconfio, dentro do nosso ambiente de cooperação, teremos algo mais a fazer. 15 minutos depois, ele já me ligava, e já iniciávamos um trabalho de coordenação que redundou em quebra de sigilo junto a mim mesmo, CVM, em relação a certos aspectos, depois que não se relacionavam só com a denúncia, né? Quer dizer, a denúncia gera um procedimento preliminar de avaliação. Isso redunda depois nos aprofundamentos no que se consegue ter por meios próprios em uma quebra de sigilo, mais do que isso, em uma autorização judicial já buscada pelos dois, dizendo do trabalho conjunto, que autoriza a intercâmbio de informações de medidas de busca e apreensão que foram deferidas, isso já no sul do Brasil, porque houve lá uma situação em que se declinou a competência, mas remanesceu a coordenação, com autorização para inspetores e procuradores da CVM também participarem da diligência. Segue esse procedimento com a mesma coordenação junto ao Ministério Público Federal, que conosco também tem essa relação, de forma que os colegas que fossem vir a atuar nisso, em alguma medida, já tivessem ciência desta ambiência de cooperação. Isso se torna, então, a ação que eu citei aqui, que gerou a primeira sentença penal condenatória, fruto do trabalho conjunto em juízo, por manipulação, com a CVM figurando como assistente de acusação. Então, é um trabalho, por exemplo, que, no que já houve até aqui, coroa algo com participação de todos os atores que tinham alguma coisa de interesse comum naquele factual e que, antes de tudo, se dispuseram a sair dos seus compartimentos e lembrar que, na verdade, isso tem que ter uma finalidade única. Se é Estado brasileiro, e aí o doutor Daello mencionou aqui a questão do nome da operação, eu vou contar um outro caso. Se é Estado brasileiro, não tem importância o timbre que ficará na frente na petição, que é instrumento e não fim a ser levado ao judiciário, por exemplo, se você pretende um bloqueio judicial, que é algo bastante excepcional e sério, de recursos de possíveis insiders. E, de fato, na primeira vez em que fizemos isso, lá na sala da CVM, que eu ocupava como procurador-chefe, e com colegas do Ministério Público Federal atuar em conjunto, quando saímos de lá à noite para irmos ao juiz de plantão, já com os dados que confirmavam a nossa perspectiva de que deveria haver a busca daquela medida, houve, e na maior boa-fé, quem, num dado momento, na hora de a gente ultimar as coisas, dissesse, mas como fica aqui em cima a questão do timbre? E aí, como fica a questão do timbre? E se definimos o timbre, se forem os dois, por exemplo, quem que fica na frente? E eu lembro claramente de ter dito o seguinte, senhoras e senhores, brasão da República, não vamos gastar um segundo com isso. Nós temos que ir a um juiz agora, o Estado brasileiro, com todos os que aqui têm responsabilidade comum sobre esse factual, para convencermos Sua Excelência de que isso aqui é medida que ninguém pratica porque quer ou tem gosto, mas é medida que nós temos como essencial. E assim foi, fomos ao juiz de plantão, que deferiu a medida liminar, não sem, claro, interagir bastante conosco, teve, inclusive, um aditamento que fizemos ainda naquela noite, e dissemos que não sairíamos dali, se fosse necessário, até a manhã seguinte, com tudo que Sua Excelência precisasse ter de adicional, e foi dada a liminar, mantida, já procurado o juiz natural ao meio-dia do dia seguinte, porque, inclusive, pretendia se evitar, como se evitou, que os recursos fossem retirados a partir das 10 horas do dia subsequente. Isso, na verdade, tem sido a tônica, e isso levou, por exemplo, a um daqueles termos de compromisso de ajustamento que mencionei, ser um termo, em 2016, que envolveu uma sociedade, pessoa jurídica, também companhia aberta, do setor de construção e comercialização de aeronaves, além de outros temas correlatos no seu objeto, a ter uma perspectiva,
junto ao Ministério Público Federal e à CVM, que tem esse ambiente de cooperação, termo e todo esse histórico, né, e várias outras operações, como citei aqui a Polícia Federal, temos operações como a Greenfield, em que tivemos o mesmo tipo de dinâmica, né, e fomos todos juntos lá para fazer o que podíamos em relação à contribuição a dar quanto a fundos de investimento, nesse caso, fundos de pensão, também a Previc, e vários outros. Mas, na verdade, quando eu tenho lá um termo de cooperação e de ajustamento com essa companhia aberta, eu vou lidar com um tema que já está sob análise de DOJ e SEC nos Estados Unidos da América, e lembrando sempre, cada qual, como bem disse o ministro Valdir, com o seu foco não necessariamente igual ao do outro, né? Mas todos tinham algo a fazer sobre aquele factual. Isso também é uma sabedoria que precisamos ter. Não é necessário que todos tenham a mesma perspectiva ali. O que é indispensável, me parece, como agentes públicos, ou mesmo como agentes privados, se nós queremos um Estado sustentável, é que nós tenhamos foco na cidadania. E, nesse momento, nós percebamos que a gente tem, sim, que o mais possível buscar fazer as coisas de forma concentrada e com previsibilidade. Pois bem, o que houve ali havia uma dinâmica junto a DOJ e SEC, né, corrupção transnacional em mais de uma jurisdição era a questão em jogo, e havia também o Ministério Público Federal, nesse caso, na tutela coletiva, a discutir aspectos que precisavam ser endereçados. E havia também a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que, diante de um cenário como esse, certamente teria coisas a perquirir ali quanto àquela companhia aberta. Lembrando sempre que nós temos desde uma perspectiva contábil, informacional, até questões que possam envolver administradores. Pois bem, percebendo-se isso, tivemos, mais uma vez, a tranquilidade, ainda que desafiados por algo realmente que, né, demandava um tempo diferenciado, uma dedicação diferenciada, fomos desafiados a sentarmos para encontrarmos o que poderia ser a saída mais adequada para Estado e cidadania, e, inclusive, quem possa eventualmente ter falhado, porque isso também é algo que deve ser buscado, a segurança jurídica e a previsibilidade, inclusive para dizer para alguém, a sua conta é essa aqui, e sem risco dele encontrar mais alguma coisa daqui a 2 anos, 3 anos, etc., quando está tudo na ambiência do próprio Estado. Pois bem, chegamos, então, a um termo de compromisso de ajustamento em que foi desembolsado um valor de 64 milhões para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, além de terem sido listados uma série de compromissos, de deveres, junto ao Ministério Público Federal e à CVM, quanto a fornecimento de informações de cooperação permanente com as instituições, entrega de documentação relativa ao monitoramento pactuado, inclusive em relação a outras jurisdições, investigação interna que já tinha sido feita também, amplitude da possibilidade de acesso a essas informações, enfim. Falo aqui de termo de compromisso de ajustamento, porque, propriamente, com relação ao acordo de leniência, até então, existente, pelas razões que eu já mencionei, não é essa exatamente a nossa experiência, mas vejam que, em termos de substância, temos presente aqui algo que muito facilmente poderá se espraiar para a experiência nova, que eu não vou mencionar muito a respeito do que vamos vivenciar aqui, porque o doutor Isaac, o que disse a respeito, já sabem, em grande medida, se aplicará também para a CVM. Quanto a esse tema, aliás, o acordo em si, o novo acordo, em processo de supervisão, eu vou, inclusive, me limitar, os colegas já sabem, recentemente publiquei um artigo, e não por acaso, junto com o subprocurador-geral da República, o doutor Marcelo Muscoliati, que também não por acaso era, quando da discussão, e o doutor Isaac também participou disso, que fizemos para superarmos eventuais questões. Quando fizemos isso e conseguimos um diálogo produtivo que levou a essa redação que hoje está na Lei 13.506, era ele o coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, justamente com foco especial na prevenção e combate à corrupção. Como é um querido amigo e colega que, circunstancialmente, está desde a origem do nosso trabalho, lá em 2006, foi regional em São Paulo, etc., tem a digital dele em todos os trabalhos relevantes que de lá para cá fizemos. Isso também foi, sobremaneira, um facilitador para que nós compreendêssemos que, seja qual for o ruído, nós precisamos avaliar aqui se não há, e se há, fazemos junto o que é necessário fazer, uma oportunidade de aprimorarmos as nossas condições enquanto Estado. Então, esse artigo, na verdade, ele tem também esse simbolismo, ele não sai por acaso. A gente, além dos compromissos públicos que nós temos, nós nos permitimos, ainda que academicamente com disclaimer, fazer ali um apanhado, né, daquilo que nos parece ser o Instituto, em grande medida, como já lembrou
o doutor Isaac, com o qual tenho tido também várias interações dos colegas lá, sobre essa necessidade de esclarecermos o mais possível a cidadania, de que não há pauta nenhuma aqui que não seja pauta voltada para incremento da cooperação e da efetividade estatal, mas também queríamos ali demonstrar isso. Olha, simbolicamente, nós estamos aqui a dizer o seguinte: só não vai ser útil esse instrumento para quem não pretenda fazer o que, de boa-fé, pode ser feito para ele dar certo. Seja quem está no âmbito privado, seja um administrado em geral, seja a sociedade em geral, seja alguém que, porventura, tenha incorrido em equívocos ou falhas, né, ou potencial ilícito, seja, em especial, o Estado. Porque, se quiser fazer, será como nas outras oportunidades. Não é preciso ter lei dizendo tudo, expresse especificamente, para que nós tenhamos condição de sentar e, cada qual, com base comum para agir, ir lá tirar o máximo proveito daquilo. E que, neste caso, é um proveito que não pode ser visto sob perspectiva individual e, muito menos, sob qualquer perspectiva de caprichos ou vaidades. É preciso que a perspectiva seja, inevitavelmente, a da cidadania. Muito obrigado. Muito bom, doutor Alexandre. Muito obrigado, viu? E lembra, quer dizer, esse acúmulo ele é muito importante, eu acho que vai inspirar, em especial, o Banco Central, nesse novo instrumento que vocês construíram conjuntamente. Lembrando que agora se ensaia no Brasil também a possibilidade de ações de classe, exatamente em companhias, em alguns casos, foram agentes, outras foram tidas até então como vítimas. Eu sempre defendi essa perspectiva, principalmente para a empresa pública, a Petrobras, que vai demandar, em especial da CVM, um posicionamento para que nós façamos algo que seja coerente, não simplesmente importando um modelo que talvez não se adeque exatamente para a nossa condição, como você bem falou, da relação da SEC do DOJ nos Estados Unidos, mas que possa certamente atender as expectativas de investidores minoritários dessas companhias, enfim. Muito obrigado pela tua intervenção.